Muito boa tarde. A partir de agora, você fica bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. As mudanças climáticas têm intensificado as ondas de calor registradas no Brasil. A conclusão é de um estudo realizado por pesquisadores do Climameter, grupo de cientistas de diferentes países liderado pelo Centro Especializado em Ciências Climáticas da Universidade de Paris. Os pesquisadores destacam que as mudanças climáticas que vêm intensificando as ondas de calor são causadas principalmente pela ação humana, ou seja, pela emissão de gases do efeito estufa. Além, é claro, da influência do El Niño e do aquecimento das águas dos oceanos Pacífico e Atlântico. Segundo o monitoramento, essa onda de calor verificada no mês de março está 1 grau mais quente do que as ondas registradas em anos anteriores. A cidade de São Paulo, por exemplo, chegou a registrar 34,3 graus Celsius, a maior temperatura para o mês, desde o início da série histórica do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Os pesquisadores analisaram dados de satélites que datam do ano de 1979 até os dias de hoje e destacam que no passado as ondas de calor aconteciam principalmente entre novembro e dezembro, na transição da primavera para o verão, mas agora elas estão se tornando mais frequentes entre fevereiro e março. Os cientistas alertam para a tendência de continuidade de agravamento desse padrão caso medidas urgentes não sejam tomadas, principalmente a redução da emissão de gases do efeito estufa. Vamos agora ao Minuto da Economia desta terça-feira. Hoje saiu mais um indicador da economia. É o IPCA 15, a prévia da inflação oficial do país calculado pelo IBGE. Ficou em 0,36%. Como era esperado, foi menos da metade de fevereiro. Mas aí eu insisto em um detalhe. De novo, o que mais subiu foi o preço dos alimentos. Em segundo lugar, saúde e cuidados pessoais. E a partir de segunda-feira, o preço de todos os remédios vai subir, como acontece uma vez por ano com autorização do governo. Desta vez, serão 4,5%, o que causa um grande impacto, principalmente em quem precisa de medicamentos de uso contínuo, aqueles que não podem ser suspensos. Tem gente que sai da farmácia com uns 10 diferentes. É aí que a inflação pesa mais e esta história de 0,36% de média desaparece na hora de passar no caixa. Com relação aos alimentos, vale destacar uma questão política dessa história. Ouvimos bastante que o Brasil está dividido, polarização. Quem gosta do ex-presidente Jair Bolsonaro e não gosta do presidente Lula e vice-versa. Mas tirando as questões dos chamados ideológicos, que não podem ser ignorados, o preço dos alimentos sempre foi o que mais pesou na avaliação dos presidentes da República deste país. A aprovação deles cai nas pesquisas junto com as altas do arroz, feijão e companhia. Lógico que sempre haverá argumentos contra os que são de direita, esquerda, centro, extremistas e até corintianos ou palmeirenses. A verdade é que muita gente, quando pode colocar comida na mesa, engole todas as diferenças políticas. Em tempos de avanços tecnológicos, o uso da inteligência artificial pode também promover crimes virtuais. As pouco conhecidas deepfakes, que são vídeos criados a partir dessa tecnologia, estão cada vez mais sendo usadas em período eleitoral. Termo que se refere a qualquer ferramenta, dispositivo ou processo que seja criado para resolver problemas ou melhorar a vida das pessoas. Esta é, segundo o Dicionário da Língua Portuguesa, a definição de tecnologia. A verdade é que atualmente todos nós usamos essas ferramentas, não apenas para entreter, mas também para nos auxiliar nos mais variados trabalhos do dia a dia. Desde mandar uma simples mensagem até serviços de banco, mas não é só isso não. Com a era da inteligência artificial, novas tecnologias surgem a todo instante. Imagina uma questão simples, um desenvolvimento tecnológico simples. Para cegos ou algumas outras pessoas, existia o quê? A vocalização do texto, né, e a tradução vocal do texto em palavras. Então você tem ali o botão áudio do WhatsApp, isso já existe no Microsoft Word, por exemplo, e em diversos outros programas que você pode falar ou pegar um áudio que ele vai criar a transcrição para ti.
Só que isso também pode ser utilizado, a mesma tecnologia pode ser utilizada para um fim nefasto. Então, aí seria a natureza humana a única resposta que nós teríamos, né? É o uso da mesma tecnologia para um fim bom ou ruim. E junto com o avanço tecnológico, surgiram, além de novos termos, também táticas e estratégias que, produzidas a partir da inteligência artificial, podem reproduzir todo e qualquer material, seja em formato de áudio ou vídeo, chamados de deepfakes. Existem várias classes de inteligência artificial. Uma delas é generativa. Então, para criar vídeos, textos, imagens, ela é a classe que faz, perfeito? O deepfake é o uso errôneo, ilegítimo ou de alguma forma malicioso de vídeos e imagens criados por inteligência artificial. Então, o uso de determinada imagem como se atrelado, né, uma personalidade, um político, né, atrelado a uma novela ou algum outro personagem, é a deepfake. Porque ele é usado para ou descaracterizar, de alguma forma, ultrajar o político, ou para colocar alguma mensagem que ele não o disse. E o contexto pode ser diverso. A situação fica ainda mais complexa durante o período eleitoral, onde imagens e áudios, ou ambos agrupados em um vídeo, podem ser utilizados durante campanhas políticas. A questão eleitoral, nós temos primeiro a regulamentação que o TSE vai emitir. Já existe uma minuta, desde janeiro, que está sendo discutida, e ela vai chegar a um ponto de elencar todos os requisitos necessários, né, e que vão de alguma forma, diminuir ou aumentar o uso da inteligência artificial. Nesse caso, nós temos dois cenários muito claros. O primeiro deles é a desinformação. E nós temos a questão da deepfake em si, ou do uso malicioso, né? Que é colocar algum tipo de informação, criar uma voz que dê muita credibilidade e acabar atrelando essa informação a esse candidato que vai entrar num rabbit hole, ou seja, num buraco de coelho, que dentro de um cenário como o YouTube, essa pessoa vai cada vez procurando e sendo levada a um conteúdo mais extremista de acordo com o perfil que aquele algoritmo criou para a pessoa. E não apenas nestas situações, mas em qualquer outra que a imagem seja manipulada, as denúncias devem ser feitas em delegacias especializadas ou não, uma vez que caracteriza crime. Quais seriam as medidas? Primeira delas, desconfiar de tudo. Isso é um tipo de conduta que a gente chama zero trust, zero confiança. Não se confie em nada. Segundo, tenha ou aceite apenas informações de destinatários conhecidos. Então, um desconhecido mandou, zero trust, zero confiança. Então, leve no segundo sentido. Quanto a conteúdos por terceiros em plataformas, toda plataforma tem um acordo, aquele termos de consentimento, que deve ser lido e entendido. Na campanha, a pessoa que vai trabalhar ou aquela que vai gerir a campanha, ela deve conhecer esses termos e trabalhar dentro do administrativo, dentro da própria plataforma, questionando a retirada. Caso a plataforma não faça essa retirada, procurar um advogado para retirar essa informação o mais rápido possível. Dirigir um veículo exige bem mais responsabilidade do que as recomendações mais comuns. Muitos motoristas acabam cometendo várias infrações, principalmente quando saem de casa irritados ou perdem a paciência com o colega da outra pista, que faz as mesmas coisas que ele. A conclusão é de um estudo internacional. Uma pessoa tranquila fica nervosa no trânsito ou o cauteloso acaba cometendo pequenas infrações. É mais comum do que se imagina. Um estudo com mais de 3.500 motoristas nos Estados Unidos concluiu que fatores relacionados ao motorista, principalmente entre a distração, estão ligados a cerca de 90% dos acidentes. Comportamentos agressivos como ultrapassar os limites de velocidade e infringir sinais vermelhos são influenciados por uma combinação entre o ambiente do tráfego e, aparentemente, a norma cultural de dirigir em alta velocidade e o quanto o motorista consegue administrar suas próprias frustrações. A expressão "a velocidade mata" se vê descrita nesse cálculo. A cada 1% de aumento da velocidade média, o risco de acidentes fatais também aumenta em 4%, segundo a Organização Mundial da Saúde. Uma pesquisa realizada na China também indicou relação entre a exclusão social e a direção agressiva, ou seja, os motoristas levam suas indignações para a estrada.
É preciso destacar que a imprudência na direção é facilitada pela infraestrutura e pelas políticas que subvalorizam a segurança no trânsito. Então, vem um debate que é preciso melhorar os projetos viários a fim de reduzir a velocidade e também uma autorresponsabilidade dos próprios motoristas. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia. Volto mais tarde no Jornal das 22 com mais informações ao vivo para você e te espero. Tchau.